Você vai assistir um dos meus vídeos agora, eu tenho certeza que vai falar muito com você. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo e se você puder compartilhar também com os seus amigos, você vai estar nos ajudando muito. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Então hoje, eu quero falar com você só sobre um inimigo perigoso que age na nossa vida financeira, que é o medo. E eu quero falar com você hoje sobre o medo na vida financeira. Ele é um inimigo perigoso que a gente tem na vida financeira. Depois eu continuo com você essa série. Mas o medo, pessoal, é algo que impede muitas pessoas de crescerem, de prosperarem, de irem para frente. A maioria das pessoas, elas possuem um medo enorme de fracassar. A maioria das pessoas tem medo do fracasso. Maioria. E eu não devo ter esse medo, não devo guardar o receio do fracasso, da perda, do insucesso dentro do meu coração. Só que a maioria das pessoas tem esse receio de tentar o negócio. Quantas pessoas têm o sonho de ter um negócio, de conseguir um emprego, um salário, uma vida melhor? Às vezes a pessoa está trabalhando numa área, às vezes estudou, tem formação até para aquela área, mas não se sente feliz, realizado, gostaria de fazer outra coisa, de voltar para a universidade ou de tentar uma outra área, só que às vezes a pessoa tem o quê, pessoal? Medo de não conseguir, de não manter talvez a condição financeira que ela já tem. Ela tem medo. E por isso que muitas vezes ela não tenta. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui para você. Quem é que não tem o próprio negócio, tem sonho de ter um negócio aí? Diga glória a Deus. Muitas pessoas, quase todo mundo. Só que a maioria das pessoas nunca começa a fazer algo na vida porque tem medo. Tem pessoas que têm vontade de voltar a estudar. Por que elas não voltam? Porque elas têm medo de não conseguir acompanhar, de não conseguir aprender, de acabar talvez até mesmo fazendo um fiasco lá, não aprendendo, não conseguindo pegar a matéria, o conteúdo, não tendo tempo ou condição. Então o medo é aquilo que segura muitas pessoas. Talvez muitos já disseram para você, você é bom na área tal, poxa, você faz um salgadinho maravilhoso, poxa, você é inteligente para isso, você é para aquilo outro. Talvez as pessoas já falaram muito para você, só que até agora, às vezes a gente ainda não tentou, não fez nada, porque o medo, muitas vezes é uma âncora, que nos segura, que nos impede de usar a nossa capacidade, o nosso potencial. Talvez você até sabe de um negócio que você vai poder ganhar dinheiro, só que você tem medo de começar e não ter condição de pagar o aluguel, de pagar isso, de pagar aquela despesa, de acertar aquela outra. Então o medo, ele prende muitas pessoas. Eu quero falar sobre isso com você. O medo, eu quero trazer para você e dizer que ele é um inimigo muito perigoso, sutil. Fica lá no fundo do coração, o receio, o medo de tentar, o medo de não conseguir, o medo de não dar certo alguma coisa. Aí eu coloquei aqui, todos nós, segundo o relato do livro de Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Segundo o relato do livro de Gênesis, nós fomos criados à imagem e à semelhança de quem? De Deus. Botei até o versículo aqui, E disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, quando Deus nos criou, Deus nos fez parecidos com Ele. E é o relato inicial do Gênesis, você é parecido com Deus. Diga assim com o pastor, diga, eu sou parecido com meu Deus. Amém? Você é parecido com Deus, acredite nisso. Então, se eu sou parecido com Deus, às vezes você vai dizer, pastor, mas eu não sou criativo. Vou te fazer uma pergunta, Deus é criativo ou não é? Claro que Ele é, só você olhar para o lado aí, você vai ver que o nariz do irmão do lado é diferente do seu. A orelha dele não é igual à sua. Você vai olhar que a maioria tem um olho preto, daqui a pouco tem um com olho verde, o outro com olho azul. Amém? Você vai ver como Deus é criativo, como Ele é bom nisso. Se eu sou parecido com Ele, então eu tenho a capacidade que Ele tem. Só qual é o problema, pessoal? Vamos seguir aqui, Então, se todos nós somos iguais a Deus, somos a imagem e a semelhança do nosso Deus, por que alguns conseguem tanto sucesso e outros não conseguem ir além na vida? Se eu sou a imagem e semelhança do meu Deus, sou igual ao meu Deus, por que tantas pessoas conseguem ter sucesso e outras não conseguem? Irmão, você é parecido com a pessoa do seu lado. Quem é que pensa aí, levanta a mão. Todo mundo ainda pensa? Então nós somos parecidos com o nosso vizinho, porque ele pensa. Você é inteligente, sim ou não? Todo mundo aqui é inteligente.
Você tem capacidade, você tem os seus membros perfeitos, você mexe os braços, as pernas, você tem tudo que o vizinho tem, você tem o Deus que o fulano tem, o Deus do irmão que está aí na poltrona do lado é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus do pastor que está aqui em cima do altar, o Deus que nós servimos é o mesmo, também fomos criados à imagem e à semelhança dele igualmente, só que a pergunta que fica é essa aqui não sai, por que alguns conseguem tanto sucesso e outros não conseguem ir além na vida? Você vê o Joaquim, ele começa, monta uma barraquinha de cachorro-quente, o outro também bota a barraquinha dele de cachorro-quente, só que daqui a 5 anos, o João, ele já tem uma loja, uma lancheirinha vendendo cachorro-quente, e o Joaquim continua com a banquinha dele na esquina, daqui a 10 anos, o João já tem uma loja na rua tal, vendendo cachorro-quente, e na outra rua vendendo cachorro-quente, e o Joaquim continua com a mesma banquinha, daqui a 15 anos, o João já abriu a 3ª, 4ª, 5ª loja, e o Joaquim faliu a banquinha, quebrou, não deu certo. E daí a pergunta é, mas se nós somos iguais a Deus, por que umas pessoas conseguem ter sucesso e as outras pessoas não conseguem ter tanto sucesso? Não conseguem crescer, não conseguem ir para frente, as coisas não dão certo. Se o Deus que nós servimos é o mesmo, e nós temos as características que Ele tem, somos a imagem e a semelhança dEle. Você é igual ao seu Deus, você tem a capacidade que Ele tem, você é parecido com Ele, por que um consegue e o outro não consegue? Tem alguma coisa que nos diferencia, que nos impede de crescer, que não me deixa ir para frente. Por isso que eu comecei essa série de mensagens falando sobre os inimigos da vida financeira. Vou começar hoje falando sobre esse primeiro, que é o medo. O que impede uns e faz com que outros consigam. Vamos lá. Percebemos que muitas pessoas não conseguem ir tão longe na vida, pois em sua maioria, além de outros fatores, que daí eu vou falando com você na série de mensagens sobre outros temas, tá? Estas pessoas possuem muito medo de que aquele projeto que elas desejam empreender não dê certo. A maioria das pessoas tem medo de fracassar na vida, tem medo de perder o emprego. Você já teve medo de ficar desempregado? As pessoas têm medo de perder o emprego. Você fala com o fulano, como é que está? Pastor, nem fala, eu tenho medo de perder esse emprego aqui. Se eu perder esse emprego aqui, como é que eu vou pagar o aluguel, o condomínio, as contas, como é que vai ser? As pessoas têm medo. A pessoa sai de casa, ela tem medo de ser assaltado. Quem é que já teve medo de ser assaltado? A pessoa já sai de casa com aquele medo. Meu Deus, eu já nem vou levar a bolsa, vou levar só o documento. Já vou até esconder, botar aqui no canto, nem no bolso, que vai que me assalto hoje. O medo, ele vamos dizer assim para você, é como se ele fizesse parte quase que do dia a dia das pessoas. A pessoa vai na entrevista e ela tem medo de não ser chamada. É verdade. A pessoa tem medo de não ser chamada. Ela vai na entrevista, ela tem medo de que seja só mais uma entrevista e que ela não consiga um emprego, de que ela não seja selecionada. A gente não percebe, mas o medo é sorrateiro, ele está lá no fundinho, ele está lá dentro. Vem aquele pensamento, você não percebe, mas é um medo. Você não pode esquecer de um negócio. O medo é fé, só que é uma fé negativa. Eu acredito que vai dar errado. E eu tenho tanta fé que eu vou ser assaltado, que se alguém diz para mim, não fica com medo, não tem problema. Tem sim, está perigoso, você não olha a TV. A pessoa tem tanta fé que ela vai ser assaltada, que ela briga com você. Que você vai sair de casa com a carteira, capaz dela te dar um empurrão, arrancar a carteira, jogar, leva só o documento. Porque ela tem tanta fé que a coisa ruim vai acontecer, e o medo é uma fé. Só que é uma fé o quê, pessoal? Negativa. E isso aí impede muitas pessoas de irem para frente. A pessoa tem tanto medo de começar um negócio, porque ela tem certeza que ela vai quebrar. Porque o Joaquim já quebrou, o Beltrano já quebrou, o fulano já quebrou, o amigo já quebrou, o vizinho já quebrou. Eu vou quebrar também. E naquilo ali não sai da cabeça da pessoa que ela vai quebrar, que ela vai quebrar. E quanto mais ela pensa naquilo, mais a situação dela vai piorando. Então a gente tem que aprender a vencer esse inimigo que é perigoso, que às vezes está lá no fundo do meu coração, eu não percebo, às vezes está fazendo parte dos meus sentimentos, e é ele que está me impedindo de alcançar o milagre. Sabe que às vezes o teu problema não é fé, o teu problema não é acreditar em Deus, o teu problema não é conhecer a Bíblia, às vezes o teu problema não é andar no pecado, às vezes o meu problema é o receio lá no fundo do coração, de que não dê certo. E às vezes é esse receio que me afasta do milagre. Porque eu tenho fé, eu estou na igreja, eu sei quem é Deus, eu sei o que a Bíblia diz, eu faço tudo certinho, mas por que na minha vida as coisas às vezes não dão certo?
porque eu não consigo perceber que lá no fundo da minha alma existe um receio, existe um pensamento de que possa vir a dar errado. Então a gente tem que aprender a vencer, tá, pessoal? Então muitas pessoas têm esse medo de que aquilo que elas desejam não dê certo, o medo de fracassar. Não tenha medo de fracassar, amém? Não tenha medo, irmão. Se você parar a pensar no homem que inventou a lâmpada que você está usando aqui hoje, ele fracassou muitas vezes e acertou uma. E você conhece ele não pelo fracasso, você conhece ele porque ele acertou e é o criador da lâmpada. Ele acertou uma vez só, mas fracassou quase 1000. E você conhece ele pelo acerto, não pelo fracasso. Vamos lá. O medo tem sido a causa de muitos insucessos no campo profissional. Temos um exemplo na Bíblia de um homem que conseguiu prosperar, ter uma família grande, mas que por causa do medo acabou perdendo tudo. Este homem se chama Jó. E agora eu quero falar um pouquinho com você sobre o Jó. O Jó, pessoal, ele era um homem de sucesso. Da metade do planeta para lá, ele era o mais rico. Não tinha ninguém mais rico do que ele no Oriente. Ninguém. Da metade para lá, ele era o homem mais rico de todos. Ele tinha uma família grande, se eu não me engano, 7 filhos. Ele tinha uma família grande. Ele tinha casa, gado. Ele tinha funcionários, a esposa. Ele tinha tudo, pessoal. E quando ele chegou no topo, tendo todo esse sucesso, começou a surgir no coração dele um receio. Puxa, cheguei até aqui. Vai que uma hora eu perco tudo. E ele começou a ficar com medo. Puxa, e se eu acabar perdendo tudo que eu tenho? E se eu perder todas essas coisas? E tudo aquilo que ele foi alimentando no coração, porque ele tinha medo de perder os filhos. E se você pegar o texto de Jó, capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz que ele levantava de madrugada. Sabe, ele acordava de madrugada, meu Deus, meus filhos estão pecando. Eu vou ali oferecer um sacrifício por eles. Mas a minha pergunta é, os filhos estavam lá não sei aonde. Como é que ele acordava de madrugada com esse pensamento e uma certeza de que ele estava fazendo alguma coisa errada? Você vê como o medo é forte, é um sentimento negativo. Vamos lá. Ele possuía lá no seu íntimo um receio de que um dia o vento que sempre soprou a favor dele pudesse soprar contra ele. E isto que ele receava, a Bíblia diz aqui no capítulo 3, 25, 26, a Bíblia diz que aconteceu com ele. E eu quero que você leia comigo. A declaração do Jó, depois que ele perde tudo, ele está sem nada, e se você pegar o texto bíblico, a Bíblia diz que ele perdeu tudo, perdeu o gado, perdeu os filhos, perdeu funcionários, perdeu muita coisa, e perde a saúde, ele fica doente, e a única coisa que sobra é a mulher. Não, e olha só, a mulher dele ainda chega e diz, por que você não morre? Amém? Em vez de dar uma palavra de apoio, ainda dá uma palavra ruim para ele. Você já observa quem era a mulher dele, né? Meio negativo. E ainda só o que sobra é a mulher. Aí depois, você pega o livro do Jó, o livro do Jó é um livro de muito diálogo, muita reflexão. E chega um ponto que ele vai refletir e ele começa a entender o porquê que ele estava passando por aquela situação, porque a Bíblia diz que o Jó era justo, que o Jó era íntegro, que o Jó era reto, que o Jó se desviava do mal, ou seja, ele era uma pessoa que não andava no pecado, mas mesmo assim sofreu. Por que ele sofreu, pastor? Porque tinha um inimigo perigoso na vida dele, e esse inimigo era o medo. Você não precisa estar no pecado, você não precisa estar fazendo nada de errado, e pode acabar passando por uma situação difícil, porque você deixou esse receio ficar lá no fundo da sua alma, aquele receio de que poderia não dar certo, de que alguma coisa desse errado. E o Jó refletiu e disse assim, ó, porque aquilo que eu temia, o que ele disse? Me sobreveio. Ele disse, todos os meus medos se tornaram realidades. Aquilo que eu ficava pensando, se eu perder o filho, o gado, o dinheiro, a fazenda, os servos, se o meu casamento ficar difícil, se a minha esposa, que é uma bênção, se transformar numa mulher ruim, e tudo que ele tinha, aconteceu. E ele diz aqui, ó, e o que eu receava, me aconteceu, eu nunca estive como, pessoal, tranquilo. Tem muitas pessoas que deitam à noite e não conseguem dormir, pensando nisso, naquilo outro, nas contas, se eu perder o emprego, e se aquele cliente não fechar aquele negócio, eu estou precisando desse dinheiro. Não, a gente tem que parar com esse pensamento negativo. Quando ele vem, você tem que repreender, mandar embora e pensar positivamente, a começar a agradecer pela vitória. Pastor, eu vou fazer o exame. E se vier alguma coisa errada? Está amarrado, já começa todo dia a dizer, eu vou fazer o exame e não vai dar nada. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. É assim que você tem que andar. Aí você tem entrevista, meu Deus, se eu fizer essa entrevista, que roupa eu boto, e se não me chamarem, o que eu falo? Não, já para com isso, está amarrado, em nome de Jesus eu vou fazer essa entrevista, e eu determino esse emprego, já é meu. É assim que a gente tem que começar a agir mais positivamente, vencer esse negativismo, o medo. E o Jó disse, eu nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas olha o que ele diz, mas veio sobre mim o que, pessoal?
A perturbação. Ele disse: eu andava perturbado com pensamentos. Agora deixa eu te falar um negócio. Os pensamentos você esconde de todo mundo. Ninguém sabe o que você pensa. Às vezes a gente bota um sorriso no rosto, todo mundo pensa que você está feliz, mas lá dentro da sua mente ninguém sabe que você está passando por um momento de aflição, que você está passando por um momento de dúvida, que às vezes está até pensando em fazer uma loucura. Você já ouviu falar? O fulano se matou. Como? Ontem ele estava aqui contando piada, dando risada. Ninguém sabe o que passa onde, pessoal. O Jó mostrava para todo mundo que a vida dele era boa, que ele estava bem, mas ele diz que sempre tinha uma perturbação, um pensamento ruim, e ele não tomou uma postura diante desses pensamentos. Às vezes você tem que tomar uma postura que é procurar o pastor, procurar ajuda. Pastor, eu ando com um pensamento ruim, eu estou cheio de dúvida, eu não consigo parar de pensar desse jeito, e o pensamento que eu estou é um pensamento ruim. Que vergonha falar. Irmão, lembra o que eu vou te dizer: pensamento não é pecado, pensamento significa que você está sendo tentado, você não fez aquilo ali, mas aquele pensamento está vindo porque ele quer te levar a acreditar ou a fazer aquilo. Então eu vou procurar ajuda. Ora por mim, porque eu estou com o pensamento X, Y, Z. Normalmente quando você confessa esse pensamento, pede oração, você já vence isso aí. Amém. Agora o diabo vai tentar de tudo para que você guarde segredo, só entre você e o Satanás, para que ninguém saiba o que você está pensando. O diabo vai trabalhar de todas as formas para que você se sinta envergonhado, não abra o coração, não procure ajuda. Não, que vergonha, como é que tu vai falar que tu está pensando isso, que você está assim, que você está com essa dúvida, está com esse pensamento pecaminoso? Não fala para ninguém. Olha para o irmão do lado e diga: não guarda segredo com o diabo. Amém? Mas esse pensamento vai ficar na sua mente para que você guarde segredo e não conte para ninguém o que você está pensando. E o Jó disse, olha o que ele diz: mas veio sobre mim o que, pessoal? A perturbação. E às vezes você está com os pensamentos ruins, não só sobre vida financeira, mas sobre outras áreas da sua vida. Quando você conta para alguém e pede a oração, esse pensamento praticamente some. Agora o diabo vai fazer de tudo para você jamais contar, para você ir lutando. Não, luta, sozinho tu vai vencer. E tem pessoas que não estão conseguindo, que o pensamento está vencendo elas, o medo está tomando conta. Vamos lá, vejamos alguns conselhos da palavra de Deus sobre o medo. Primeiro, na parábola dos talentos, nós percebemos o sucesso de 2 servos que receberam do Senhor os seus talentos para administrar. No entanto, um dos 3 servos não conseguiu alcançar o sucesso, pois o medo o impediu de negociar aquele talento. O medo da perda, ele tinha medo de perder. Ele tinha medo de fracassar. Ele olhava para os outros e via: o outro tinha 3, multiplicou 6, o outro tinha 5, multiplicou 10. Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Se eu fosse o fulano, eu conseguia. Não esqueça, Deus nunca vai me dar nada que eu não seja capaz de fazer. Amém? Tudo que você tem para fazer, você é capaz. Não olhe para o outro que tem 5 talentos. Sempre existirão pessoas que serão mais talentosas do que nós. Não se preocupa com isso. Amém? Sempre vai ter alguém que vai ter um pouco mais de talento. Olhe para o talento que Deus te deu. Não fique se comparando. O fulano tinha 5, fez 10. O outro tinha 3, fez 6. Eu não vou conseguir, eu vou guardar o meu. E ele guardou o dele. O que fez ele não colocar a capacidade dele para fora? Medo. Às vezes você é uma pessoa talentosa, você desenha bem, você escreve bem, você fala bem, você cozinha bem, eu sei lá o que você faz muito bem. Às vezes você nem tem o curso, mas você vai lá dar um negócio na sua mão, você conserta qualquer coisa. Não, mas eu não sirvo para isso, é só em casa, é só um hobby, eu não vou. E você tem talento, mas às vezes está guardando esse talento aí porque você tem medo de não conseguir, de fracassar, de não chegar onde você gostaria de chegar. E olha o que diz o texto, vamos lá, eu coloquei aqui, Mateus 25, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes, e ajuntas aonde não espalhaste. Eu até grifei aqui, e, o que ele falou aqui, pessoal? Atemorizado, ou seja, ele está dizendo: eu tive medo, por isso eu não multipliquei o meu talento. Por isso o Senhor está bravo comigo, por isso eu vou ser lançado nas trevas, porque eu não usei a capacidade que Deus me deu. Diga assim com o pastor, diga com fé, eu tenho talento. Amém? Você tem talento, não esqueça disso. Você pode não ter 3, não ter 5, tem 1, mas você tem.
Talento você tem. Aí diz, e atemorizado, eu escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse, mau e negligente servo, você sabe, ou seja, você me conhece, nós conhecemos o nosso Deus, e não usamos a capacidade que Ele nos deu. Ele está dizendo aqui, ó, você sabe que eu ceifo onde eu não semeei, e ajunto onde não espalhei, devia ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, eu receberia o meu com juros. Tire, pois, o talento e dai ao que tem 10. O que ele diz? Atemorizado, ele está dizendo, o medo me impediu de usar a capacidade que Deus me deu. Às vezes o medo está impedindo você de prosperar, de ir para frente, de fazer a sua vida mudar. Aquele receio que fica lá no fundo, sempre lá no fundo vem aquele pensamento, será que vai dar certo? E se não der certo? E se de novo der errado? Você tem que tirar isso do coração, não deixa ficar aí dentro que vai te atrapalhar. 2, Pedro também nos dá o exemplo de como o medo pode fazer com que venhamos a afundar na vida, além de nos levar a priorizar as circunstâncias. Mateus 14, 28. Quem é que lembra da passagem onde os discípulos estavam na tempestade e Jesus veio sobre o mar? Você lembra? Vamos entrar nela aqui, ó, Mateus 14. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, ele andou sobre o que, pessoal? Ô meu irmão, Pedro andou sobre as águas, leia mais, para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, o que o Pedro teve? Medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por quê? Irmão, vou te fazer uma pergunta, será que o Pedro tinha pouca fé, sim ou não? Eu acho que não. Se o Pedro tem pouca fé, o que sobra para mim e para você? Quem é que já chegou na praia e disse, eu vou atravessar para o outro lado? E foi caminhando sobre as águas. Amém? Você já fez isso? Já chegou naquele açude, aí os seus parentes disseram, nós vamos atravessar nadando, e você disse, eu vou atravessar caminhando. E chegou do outro lado primeiro que eles, ninguém, pessoal. Agora, se o Pedro caminhou sobre as águas, é porque ele era um homem de muita fé. Você pode ser uma pessoa de muita fé e afundar na vida financeira. Você pode ser uma pessoa de muita fé e fracassar nos negócios. Ser uma pessoa talentosa e hoje é um fracassado. Uma pessoa sem dinheiro. O Pedro tinha muita fé. Para andar sobre as águas você tem que ter muita fé. Amém. Mas ele afundou. Ele afundou porque ele deixou o que, pessoal? O medo entrar. Você pode ser um conhecedor da Bíblia. O Pedro conhecia Jesus. Você pode conhecer Jesus, você pode ter uma fé maior do que todo mundo, mas pode acabar fracassando e afundando, se você deixar esse inimigo ficar no teu coração. Irmão, Pedro estava lá caminhando sobre as águas, quase chegando para dar a mão para Jesus, quase, pessoal, quase caminhando, andando, cheio de fé. Agora vou te falar um negócio, a água, desde o primeiro momento que ele desceu do barco, botou os 2 pés para fora, a água estava gelada, sim ou não? Ou ela ficou gelada só na hora que ele afundou? Não, ela estava gelada, mas ele não percebeu. O vento estava batendo, mas ele não percebeu. As ondas vinham, mas ele não percebeu nada daquilo. Ele percebeu quando ele deixou o quê? O medo. Às vezes você vai entrar num grande negócio, você está feliz, contando para todo mundo, pá, vai dar certo, Deus é comigo, eu vou ganhar dinheiro, e não sei o quê, e você não percebeu nada de errado. Daqui a pouco o medo vem, mas está faltando aqui, mas está estragado lá, mas a rua não é boa. Você notou que o medo faz você enxergar só as coisas ruins, só as coisas que não são boas? E daí o Pedro estava andando, daqui a pouco ele começou a perceber que a água era gelada, que o vento era forte, que a onda, puxa, que onda é essa aí que está vindo? Daqui a pouco ele olhou para baixo, puxa, eu estou caminhando em cima da água, o que eu estou fazendo? Ele afundou. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que ele só afundou quando ele teve o quê? Medo. Irmão, eu tenho que vencer esse medo. Confessando para alguém, pedindo uma oração, ou eu mesmo lutando contra esse pensamento, sendo positivo, já agradecendo pela vitória. Mas se eu deixar o medo continuar lá, aquele pensamento, e se não der certo? E se não for dessa vez? Esse sentimento vai acabar atrapalhando a minha vida. Vamos lá, número 3 agora. Deus nos alerta dizendo para não termos medo na hora do que, pessoal? Da batalha. É sempre na hora do vamos ver que vem aquele pensamento ruim. Então você já viu que o medo é uma ação maligna, um espírito que encosta na pessoa e bota aquele pensamento. Deuteronômio. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e um povo maior em número do que tu, deles não terás medo ou temor,
pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. E será que quando vos achegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dirá: ouve, ó Israel, hoje vos achegareis à peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração. E daí ele diz: não temais e nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então Deus está dizendo: eu vou para a batalha, e a vida financeira é uma batalha, não só humana, mas também espiritual. O trabalho é uma batalha, e ali você está numa luta espiritual contra aquele mal. Às vezes só o que falta é a pessoa assinar, só o que falta é a pessoa dar o ok, e às vezes ela leva 2 meses para fazer isso. Pô, você leva 2 meses para fazer uma assinatura, para pensar, às vezes tem alguma coisa segurando aquilo ali. Então eu tenho que usar o poder de Deus, a fé, não deixar o medo me dominar. 4, a lei da guerra proibia que o homem com medo fosse à guerra, para que ele não contaminasse os outros com seu temor. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem, volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Você já notou como uma pessoa negativa consegue contagiar a outra? A pessoa está cheia de fé que vai dar certo, o outro é negativo, começa a mostrar todos os pontos negativos, o outro está desanimado. Qual é a outra forma de vencer o medo? Se afaste das pessoas negativas que andam ao seu redor, das pessoas pessimistas que andam à sua volta e que estão sempre dizendo que não vai dar certo, que você está cheio de fé, ela sempre vem com um balde de água fria para jogar na sua fé e tentar desanimar, desencorajar, tentar levar você a olhar só para o lado errado. Eu coloquei aqui essa frase: o medo sufoca o seu potencial, além de te levar à timidez e, por consequente, a tomar atitudes descontroladas. O medo leva a isso. Vamos lá. Aí diz o texto: sempre que você sentir que o medo ou o receio de algo está tomando conta do seu coração, ore a Deus, pois Ele pode te socorrer nesse momento. Naum 7, o Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Estou passando por essa situação, Naum 1,7, vou buscar Deus que Ele vai me ajudar. Vamos lá, o que mais? Procure ajuda, pois o medo é uma porta aberta para o diabo, pois ele toma conta dos seus pensamentos e te faz imaginar coisas horríveis. E segundo Provérbios, o que imaginamos pode se tornar realidade. Provérbios 23:7, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. E é verdade, você já notou que às vezes a gente começa a pensar: vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Vem aquele pensamento, daqui a pouco dá tudo errado. A pessoa sai de casa, você é assaltado, já sai até olhando para os lados, você é assaltado. Aí vem alguém lá: ai meu Deus, é agora, eu vou ser, é agora. E daqui a pouco acontece. E a Bíblia está dizendo, porque você está chamando isso à existência, algo negativo, que não é bom. Aí diz o texto que como imaginou no seu coração, assim é ele. Vamos lá. O que fazer para se livrar do medo? Primeiro, a única maneira de se livrar do medo é ir se envolvendo com Deus, pois Deus é amor, e quanto mais perto de Deus, mais recebemos do amor que Ele tem para nos dar, e nos esvaziamos do medo. Isso aí é o que diz 1 João, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Então preciso me aproximar de Deus para vencer esse sentimento. Vamos lá. Por fim, lute contra esse sentimento atormentador. Não aceite que haja lugar na sua vida para o medo. Use o poder que Jesus lhe deu e repreenda essa ação maligna quando, pessoal? Agora. Pegar e dizer: pensamento negativo, sai da minha mente. Ou espírito medo que está andando ao meu redor, dizendo para mim que não vai dar certo, que não vai ser dessa vez, que eu não vou conseguir, sai em nome de... Não esqueça, você pode ter toda a fé, você pode ser uma pessoa justa sem nenhum pecado. O medo derrubou um homem cheio de fé e fez com que uma pessoa justa sem nenhum pecado perdesse tudo que ele tinha. Então, você pode ser cheio de fé, você pode ser justo, conhecedor da Bíblia, você pode estar cheio do poder de Deus. Mas por que está dando errado? Porque às vezes lá no fundo do seu coração, lá dentro do seu pensamento, você permitiu que esse receio ficasse. Expulse esse pensamento, expulse esse sentimento, não deixe nada de negativo ficar dentro de você.